Capítulo 77 ao 79. Sétima visita ao mercado negro. Lance inicial 4.000 e compra instantânea em 4.500. Por favor. Casa de leilões, projeto Tempo é dinheiro. Sung Jin estava colocando os itens que ele havia obtido hoje para leiloar, entregando-os aos 3 irmãos Homem-Porco. Lance inicial 1.500. Compra instantânea em 2.000 para esse. Entendido. Senhor Caçador. Um item da recompensa da raid. E 6 itens da caça de trolls. 7 itens no total foram colocados em leilão antes de retornar ao 99 noites. Caim cumprimentou Sung Jin com a cauda. Sung Jin queria acariciar Caim de joelhos, como de costume. Mas a cabeça de Caim estava ao seu alcance sem ter que se curvar. Sung Jin ficou impressionado. Quando o peguei pela primeira vez, ele era mais pequeno do que os joelhos. Caim estava crescendo com cada capítulo passado. Sung Jin disse depois de colocar sua mão em cima de sua cabeça. Se você continuar crescendo assim, você será mais alto do que eu em breve. Com suas palavras, Caim latiu um pouco mais. À medida que ele crescia, sua voz também aumentava. Quando ele era mais pequeno, sua aparência estava no lado bonito. Mas agora parecia forte e confiável. Agora que ele tomou tempo para examinar mais de perto Caim estava começando a exalar uma aura mística como a da sua mãe, ou talvez a avó Laena. Bom. Cresça e torne-se mais forte, Caim. Isso me faz feliz. Enquanto Sung Jin estava trocando cumprimentos com Caim, o som de um cavalo podia ser ouvido vindo do estábulo como se Sombra Corredora quisesse atrair atenção. Ele não pôde invocar o Sombra Corredora devido a não ter nenhuma oportunidade dentro da cidade dos Elfos Negros. Então sua montaria permaneceu negligenciada. Ei, Kei. Você pode me colocar em cima do Sombra Corredora. Eu tenho que falar com ele sobre algo. Eu sei que você é um fantasma. Mas como você pode se comunicar com um cavalo? Besgoro respondeu. Os companheiros de campo de batalha podem se entender sem palavras. Como você e aquele lobo. Foi uma explicação plausível. Sung Jin caminhou até Sombra Corredora para fazer o que ele pediu. Caim, que estava seguindo de perto, rosnando ameaçadoramente. Ele ainda não gostava do Sombra Corredora. Sung Jin tirou o besgoro de sua cabeça e colocou-o em cima da sela do cavalo. Partindo. Não havia problema porque não havia ninguém por perto para pegá-lo ou roubá-lo. Apesar do 99 noites ser uma pousada, foi reservado exclusivamente para o uso de Sung Jin. Bem, para ser mais preciso, a totalidade do mercado negro foi criada para o único propósito de uso de Sung Jin. Se ele deixasse uma moeda no mercado, a mesma moeda permaneceria indefinidamente dia após dia sem ser perturbada. Ou seja, se o caçador que a colocou lá a deixasse. Sung Jin voltou ao interior do 99 noites, junto com Caim. Dentro. Bem-vindo de volta, mestre. O gênio Soldamir. Bom trabalho hoje, senhor. E o proprietário da Lupin o aguardavam. Sung Jin respondeu seus cumprimentos e sentou-se na mesa. Devo preparar uma refeição. Sung Jin assentiu. Sim. Por favor. Ele teve muitas coisas para fazer essa noite depois do jantar. Há algo que você gostaria de pedir? O que devo escolher?
Sung Jin tocou na mesa tentando lembrar o passado. Um menu finalmente apareceu na cabeça dele. Frango. Estilo coreano. Metade deles frito. Outra metade mergulhada em molho. Copo de cerveja de 500 centímetros cúbicos. Pegue um pedaço grande para Caim. Entendido. Imediatamente. Da Lupin partiu para a cozinha. Sung Jin acenou para Soldamir. Soldamir. Venha mais perto. Sim. Mestre. Eu coloquei 7 itens para leiloar hoje. Não sei quantos venderão hoje. Mas acho que podemos esperar cerca de 30.000 moedas. Soldamir não pôde deixar de se surpreender pelas palavras de Sung Jin. Que quantidade incrível de ganhos! Além disso, há 10.000 moedas da recompensa da raid também. Então espere que cerca de 40.000 moedas estejam disponíveis mais tarde hoje. Uma vez que terminarmos o jantar e recebamos os recibos, vamos voltar para o mercado e comprar um livro mágico de 7º ciclo ou superior de uma loja. Entendido. Mestre. Pouco depois, Da Lupin ressurgiu da cozinha com frango frito e um copo cheio de cerveja gelada. Sung Jin primeiro pegou o frango frito e deu uma mordida. A pele crocante do frango deu lugar à carne suave e suculenta escondida. Os sucos que escorreram da carne ainda estavam quentes. Sung Jin se aproximou e pegou um copo de cerveja. Ah! Sung Jin limpou a espuma dos lábios e deu uma outra mordida do frango. Bang! Sung Jin terminou o copo de cerveja. Era o seu terceiro copo. Ele havia esvaziado o copo até o ponto em que não havia espuma. As bebidas eram tão boas quanto a comida servida no 99 Noites. Ele queria beber mais. Mas se ele tomasse mais do que agora, isso afetaria a compra e talvez até afete sua habilidade de lutar amanhã. Por experiência, 3 copos de cerveja eram seu limite seguro. Sung Jin expressou sua gratidão a Da Lupin. Eu comi muito bem. Da Lupin. Da Lupin curvou-se. Ele provavelmente teria sabido sem que Sung Jin dissesse nada. A julgar pelo fato de que o frango frito estava reduzido a só os ossos. Dentro das raids, os cuidados e a culinária de Da Lupin foram uma das poucas fontes de conforto. Sung Jin saiu da pousada enquanto esfregava o estômago cheio. O sol estava se pondo à distância tingindo o céu de laranja. A casa de leilões operava até o pôr do sol. Depois, chegariam os recibos do dia. Sung Jin sentou-se na cadeira de balanço, que estava no lado de fora da pousada, e observou o sol cair enquanto ele esperava por sua comida ser digerida. Uma vez que o sol finalmente se encontrou abaixo do horizonte. Ring! Ring! Um garoto de entregas apareceu do nada, andando de bicicleta. Parte superior do corpo de um pombo. Parte inferior do corpo de um humano. Um demi-humano pombo. Da Lupin saiu da pousada para aceitar as entregas. Tudo para Sung Jin. Não admira que Sung Jin fosse o único cliente em todo o mercado. Da Lupin agradeceu as entregas. Obrigado pelo seu trabalho. O garoto de entregas pombo completou a transferência do pacote. Em seguida, Ring! Ring! Montou na bicicleta e voltou para a escuridão. Sung Jin ergueu as mãos na direção de Da Lupin. Ele entregou tudo o que havia recebido. Houve 6 recibos.
Dos 9 itens totais colocados em leilão, incluindo 2 de antes e 7 de agora, 6 em 9 foram vendidos hoje. Sung Jin Lewis. Recibo 4.700 moedas negras. O item elmo de aço de resistência a fogo, que você colocou em leilão, foi vendido por um total de... Sung Jin apenas olhou brevemente o primeiro recibo. Para o resto, ele apenas verificou os montantes. 1.500. 3.700. 4.100. Enquanto ele estava checando seus recibos. O último recibo chamou sua atenção. 12.000. Recibo, 12.000 moedas negras. O item Amantine, lança de paralisia, que você colocou em leilão, foi vendido por um total de 12.000 moedas. Para o Deus das Lanças. Coloque o recibo no cubo para resgatar o montante imediatamente. Houve 2 pontos de surpresa nesse recibo. Primeiro, alguém gastou 12.000 moedas de uma só vez. O segundo foi o fato de que ele obtive o título de Deus. Deus das Lanças. Sung Jin conhecia apenas uma pessoa da vida anterior que conseguiu obter esse título. Um dos 10 membros finais. Ryu Xin. Ele utilizou as técnicas antigas de lança chinesa e certamente atingiu um nível de habilidade como um deus. Obter o título de Deus não era difícil. Asterisco, eu acho. Ele conseguiu sobreviver até agora também. Se sua habilidade fosse algo parecido com a vida anterior, não era surpresa que ele tivesse sobrevivido até agora. Exceto por uma situação extremamente improvável e excruciante. Como se os outros 4 tivessem se virado contra ele para tentar matá-lo. Ele não teria tido problemas para sobreviver. Claro. Todos os 10 membros finais estavam dentro desse nível de habilidade. Sung Jin relembrou dele por um momento. Ei! Sung Jin! Você não pensa como Deus das Lanças e Deus das Espadas. Devemos descobrir de uma vez por todas. Quem é melhor? Sua habilidade era inegavelmente ótima. Mas junto com sua habilidade veio um orgulho incrivelmente alto. Com orgulho veio ego e espírito competitivo excessivo. Se alguém conseguisse obter um ponto de contribuição maior do que ele não conseguiria conter-se e xingaria. Sua maldita operadora! Como diabos eu consegui tão pouco? Esse lado dele fez com que ele fosse difícil de lidar. Se eu ignorar esse lado, ele era alguém bom. Talvez. Nos veremos novamente. Após 5 capítulos. Isso é. Depois do deserto de Kuta. O número de sobreviventes chegou a 600.000. Desde então, mais 3 capítulos passaram. Embora Sung Jin não tivesse ideia do número exato, o valor deveria ter diminuído significativamente até agora. Já era hora de Sung Jin começar a procurar pelo menos um dos membros finais anteriores. Especialmente desde que Sung Jin tinha o mármore do buscador de trolls, o que lhe permitiu ver muito mais caçadores por rodada. Então as chances de se deparar com eles aumentaram. Sung Jin tomou um momento para pensar novamente neles. Araújo. Ryushin. Nada. Cuba. Ilish. Hildebrandt. Shunsuke. Mustafa e Edward. Através das muitas caças que compartilharam, Sung Jin tinha visto suas personalidades. Mesmo as piores partes delas que se revelavam em momentos de crise. Todos eram indivíduos de incrível habilidade e talento. Mas nem todos tinham
Um caráter estelar. Sung Jin dividiu-os em grupos dignos de batismo, e aqueles indignos. A mais desejável é provavelmente nada. E o menos desejável é. Sung Jin foi interrompido. Atenção, por favor. Mestre dos feitiços, conseguiu completar o conjunto lendário único, Edda, mitologia nórdica. Todas as outras cópias serão destruídas. E os proprietários serão reembolsados em 500 moedas. Sung Jin olhou para o cubo. Mestre dos feitiços. Havia apenas uma pessoa que poderia ter obtido esse título. A pessoa que ele menos queria batizar. Edward Graus. Sung Jin levantou-se como se estivesse sentado em lava. Ele não teve tempo de desperdiçar. Ele teve que se fortalecer. Ele teve que ficar forte o suficiente até o ponto em que ele poderia enfrentar os 9 dos 10 anteriores e vencer sozinho. Sung Jin empurrou a pilha de recibos no cubo. 27.500 moedas negras obtidas. Sung Jin verificou o valor e disse alto. Soldamir. Chamando seu leal gênio. Sung Jin o havia chamado por um tom não característico. E Soldamir surgiu apressadamente da pousada parecendo um pouco chocado. Você chamou. Vamos. Para comprar livros de feitiços. A expressão do seu mestre era sombria. Soldamir baixou a cabeça mais baixo do que o habitual e disse respeitosamente. Sim. Mestre. Antes de sair para o mercado. Sung Jin parou no estábulo. Besgoro ainda estava em cima do sombra corredora. Eles deveriam ter tido tempo suficiente para falar. Sung Jin o pegou e disse. Equipar. E colocou Besgoro de volta em cima da cabeça. Ele podia ver claramente no escuro mais uma vez. Sung Jin disse para ele. Senhor Besgoro. Se você tem alguma coisa a dizer, por favor me avise. Como você e eu compartilhamos a mesma lista de feitiços. Entendido. Vendo seu dono se preparar para ir a algum lugar, Caim seguiu de perto. Sung Jin partiu com Caim e Soldamir em direção ao mercado escurecido. Essa foi a primeira vez que ele estava indo para o mercado após o pôr do sol. Com exceção de se dirigir para o mais escuro que o preto, às 4:30. Sung Jin e seus 3 companheiros entraram no mercado negro no escuro. Ao contrário do seu nome. O mercado estava brilhante apesar da noite. Sung Jin passou pelo centro do mercado e a casa de leilões para o oeste, onde os livros de feitiços foram empilhados em um grande amontoado de lojas. Havia 5 dessas lojas. As 5 cores de escolas de magia. Azul, verde, vermelho, branco e negro. Tinham suas próprias barracas e vendedores. Os vendedores eram todos meio dragões meio humanos. Apenas a cor de suas escamas era diferente. Sung Jin primeiro caminhou até a barraca do meio dragão de cor azul. No capítulo anterior do Planalto Tarraxa, Sung Jin ganhou o título de Mago Azul. Se os custos de mana fossem os mesmos, escolher a escola de magia com o maior bônus era benéfico. Loja de magia azul, buraco azul, é gerenciada pelo comerciante Loches. Essa loja vende vários tipos de livros de feitiços de magia azul. Uma vez que Sung Jin entrou na loja, o meio dragão azul cumprimentou. Bem-vindo. Então, o que você procura? Eu só quero olhar por agora. Como sua cor sugeriria.
O meio-dragão azul tinha uma personalidade boa e calma. Faça o que quiser. Sung Jin caminhou até os livros de feitiços. Soldamir começou suas explicações. A magia azul concentra-se em ilusões e transformações. Mas também cobre magia de gelo e relâmpago. Por isso tem muito poder destrutivo. Sung Jin verificou as capas dos livros. Os nomes dos feitiços foram escritos na frente. O escudo de gelo, que ele tinha visto antes. Raio de gelo. Tempestade glacial. Confusão. Voo. Etc. Uma dúzia de livros mágicos estavam na mesa. Desses qual você recomendaria? Os únicos que eu poderia recomendar ao meu mestre seriam esse. E esse. Soldamir escolheu 2 volumes e os entregou a Sung Jin. Um era Teleporte. E o outro era o Escudo de Mana. Sung Jin estava planejando pegar a lousa e ler a folha de informações. Mas antes mesmo de poder, Soldamir já começou a explicar suas escolhas. Teleporte é um feitiço que o move para a localização que você pode ver com seus olhos. É uma magia de sexto círculo. Uma vez que o move para onde você quer se mover, seria um grande trunfo na redução do tempo necessário para se movimentar. Localização. Onde posso ver? Você quer dizer que eu poderia ir a qualquer lugar? Então, se é como esse deserto ou planalto Tarrashan onde não há obstáculos importantes, eu poderia potencialmente ir a qualquer lugar no mapa. Vontade. Ah. Claro que ele usa mais mana. Quanto mais longe você quiser ir. Se você não tiver mana suficiente, você vai parar em algum lugar ao longo do caminho. 1. Eu entendo. Sung Jin pegou o escudo de mana. Ele estava bem ciente do que esse feitiço fez porque muitos magos no jogo final o usaram. Soldamir começou sua explicação de qualquer maneira. Magia da sétimo círculo que substitui o dano recebido com MP em vez de HP. Mas eu quase nunca fui atingido. Entendo. No entanto, no futuro, uma vez que você tem uma espada que absorve mana por atacar, pensei que ele iria sinergizar bem com você. Em tudo. Espada que absorve mana provavelmente se referiu à lua espectral. Ele estava certo. Embora ele não precisasse de nada por enquanto. Manter isso em mente provavelmente era uma boa ideia. Olhando mais uma vez os livros, Sung Jin os pegou e perguntou ao meio-dragão. Quantos são esses 2 juntos? Teleporte é 6.300 moedas. E escudo de mana é 11.200. Ele sabia que livros de feitiços de alto nível eram caros. Mas era muito mais caro do que ele pensava. Não importava quão tico fosse. Ele achava que deveria verificar suas opções antes de comprar qualquer um. Sung Jin os colocou de volta por enquanto. Eu vou verificar as outras lojas primeiro antes de decidir. Tudo bem. A próxima loja foi gerenciada por um meio-dragão vermelho. Inteligência Artificial Loja de Magia Vermelha, Chama Vermelha, é gerenciada pelo comerciante Carral. Essa loja vende vários tipos de livros de feitiços de magia vermelha. E é humano. Os meio-dragões devem ter personalidades que combinam com a cor de suas escamas. Pensou Sung Jin. Não é necessário verificar outras lojas. A magia vermelha é a melhor. Esse proprietário de loja estava bastante entusiasmado. Soldamir sussurrou para Sung Jin.
A magia vermelha é a escola de magia mais destrutiva, focada na ofensa. Para recomendações, Soldamir avançou e pegou o inferno e vulcão. Apenas ler o nome deu pistas a Sung Jin sobre o que elas faziam. Soldamir deu explicações sobre elas. O inferno se espalha em linha reta e causa danos ao longo do tempo, enquanto o vulcão é capaz de causar danos em uma escala muito maior. 1. Entendo. Sung Jin assentiu e verificou os outros livros. Então um livro particularmente extravagante chamou sua atenção. O livro inteiro parecia estar brilhando em um calor intenso. E o título dizia Ataque Meteoro. Isso é. Na sua pergunta, Soldamir hesitou. Mas então ele foi interrompido. Esse é o melhor feitiço que existe. O meio-dragão vermelho respondeu em seu nome. Esse feitiço invoca um meteoro gigante que é capaz de destruir tudo. Se você tiver esse feitiço, você pode acabar instantaneamente com todos os seus inimigos em uma fração de segundos. Soldamir adicionou a sua explicação. Sim. É um feitiço de impacto muito alto. Se você puder utilizá-lo corretamente, você provavelmente pode causar danos significativos a todos os inimigos no mapa desde o começo. Mas é um feitiço da nono círculo. Mestre, você não poderá usá-lo em seu estado atual. E o preço seria incrivelmente alto. Sung Jin não hesitou em perguntar. Quanto isso custa? 137.540 moedas. Sung Jin inclinou a cabeça quando ouviu o valor. O que? O meio-dragão vermelho soltou vapor do nariz quando respondeu. Eu disse que é um 37.540 moedas. E, como sempre, o preço não é negociável. Um item de mais de 100.000 moedas em custo. Foi o primeiro que ele já ouviu falar. Sung Jin não pôde deixar de ser surpreendido. Então Soldamir adicionou. Livros de feitiço sempre aumentam o custo à medida que ele se move para cima da lista de círculos. Na magia de nono círculo. É um feitiço de escala de um país. De modo que o preço é algo que não há como ser baixo. O preço era alto. Era bom e tudo. Mas 120.000 também estavam acima do elevado. Mesmo para Sung Jin, que conseguiu vender até 7 itens na casa de leilões depois de uma raid. Precisaria economizar moedas por 3 a 4 raid para poder pagar. Ok. Próxima loja. O que? Você não está comprando. Sung Jin deixou o meio-dragão vermelho e entrou na próxima loja. Era a loja de magia branca gerenciada por um meio-dragão branco. O lugar que Sung Jin tinha originalmente pretendido vir desde o começo. A loja de magia branca Céu Branco é gerenciada pelo comerciante Masses. Essa loja vende vários tipos de livros de feitiços de magia branca. O meio-dragão branco parecia gracioso. O que você procura? Caçador. Leve o seu tempo procurando. Sua voz era baixa e digna. Sung Jin primeiro se dirigiu para a magia de invisibilidade. Ele não teve que procurar muito. Pegando-a, ele perguntou. Qual o círculo dessa? Depois de ouvir que os feitiços poderiam chegar a custar centenas de milhares de moedas, ele queria verificar seu preço primeiro. É quinto círculo. Não seria muito caro. Sung Jin segurou o livro e verificou outros livros de magia também. Eu também quero uma magia do tipo recuperação. Embora Sung Jin não precisasse.
Ele não saberia quando poderia ser útil usá-la. Como no caso da rodada anterior. E ele não poderia invocar a seção de Huatu a cada momento. Mesmo que os efeitos não fossem tão impressionantes. Ter alguma magia de recuperação seria melhor. Soldamir escolheu uma e entregou-a a Sung Jin. Foi a magia de recuperação mais famosa de todas. Curar. Sung Jin aceitou-a e ele perguntou: qual o círculo? Terceiro círculo. Usá-la não é muito difícil. Mas o efeito depende do poder mágico. Então aqueles que não possuem poder mágico elevado não podem usá-lo efetivamente. 1. Você está certo. Sung Jin assentiu e continuou a verificar outros itens. Existe alguma coisa que eu possa usar para desfazer os efeitos de status? Pegue esse também. Soldamir entregou um segundo livro para Sung Jin chamado Purificar. Purificar é um feitiço usado para curar os efeitos de status. Pode remover maldições, confusão, charme e cegueira. E quanto aos venenos? Você pode conseguir isso por ali. Soldamir apontou para a loja de cor verde. Tudo bem. Eu preciso de tudo isso. Quantos são esses três juntos? 7.520 moedas. Sir Caçador. 7.520 moedas. Em outras palavras, o preço de um item lendário barato. Operadora. Confirmar. O cubo moveu-se para finalizar a venda. Sung Jin disse ao meio dragão branco: por favor, envie-os diretamente para o cubo. Entendido. Enquanto o cubo da operadora estava pagando e transferindo itens, Sung Jin percebeu outro livro de feitiço extravagante. O livro exibiu o nome Ressurreição. Sung Jin pegou. Reviver. É possível. Era uma habilidade surpreendente abordando o reino de Deus. Sung Jin intencionalmente invocou a tela de informações. Dessa vez. Livro de feitiço, ressurreição. Magia branca, nono círculo. Revive uma criatura morta. Unicamente utilizável dentro de 3 minutos da morte. Soldamir falou ao lado. Possível. Sim. Mas, para usá-lo, você precisa de um poder mágico muito maior. Com seu nível atual de poder mágico, ela nem vai ativar meu poder mágico. Sempre que usava a bola de fogo ou corrente de relâmpagos, ele notou melhorias no poder à medida que seus atributos aumentaram. Mas ele nunca pensou muito sobre o valor real do poder mágico que ele tinha além da proporção de como ele investiu seus pontos de status. Sung Jin perguntou à operadora. Operadora, qual é o meu nível atual de poder mágico? 3.119. 3.587 depois que os bônus são aplicados. Sung Jin virou a cabeça para perguntar a Soldamir. Quanto mais eu preciso? Soldamir inclinou a cabeça. Verdadeiramente falando, não conheço esse sistema numérico de medir o poder mágico. Então não sei com certeza. Mas com minhas observações sobre o poder do seu feitiço, eu estimaria que deveria estar em algum lugar perto de 20.000. 20.000 de poder mágico. Seu atributo mais alto era destreza. E era apenas a 9.000. Ele teria que aumentar seu poder mágico por um longo tempo ainda.
A magia de nono círculo é originalmente uma classificação de feitiços que rivalizam com o poder de Deus. Seu poder mágico está aumentando rapidamente. Mas você não pode evitar que não esteja disponível imediatamente. Além disso, Sung Jin poderia adivinhar o que queria dizer em seguida. Por que é uma magia de nono círculo? Ela exigiria uma quantidade absurda de moedas. Sung Jin continuou a segurar a ressurreição, e perguntou ao meio-dragão branco. Quanto é isso? 141.857 moedas. Koga. Sung Jin soltou uma tosse falsa ouvindo o preço. Era ainda mais caro do que Ataque Meteoro. Ah. Entendo. Sung Jin dirigiu-se à loja de magia verde em seguida. Mas... A propósito. Ele teve uma pergunta. Ei! Então. Qual é o feitiço de nono círculo para magia azul? Soldamir olhou fixamente para Sung Jin por um momento antes de responder. Para lhe dizer a verdade. É o feitiço que eu estava desenvolvendo nos últimos 100 anos dentro da minha lâmpada. O que é isso? Na pergunta de Sung Jin. Ele finalmente respondeu. É a magia reverter o tempo. Como você pode imaginar? É magia para voltar no tempo. Mas... Quero dizer... Sung Jin não ouviu o resto da frase de Soldamir. Ele imediatamente perguntou ao dono. Você vende a magia reverter o tempo aqui? O meio-dragão azul não pôde deixar de abrir os olhos em sua pergunta. E depois de buscar entre uma pilha de livros, ele tirou um livro elegante e bem decorado e entregou-o a Sung Jin. Como esperado. O livro tinha Reverter o Tempo impresso na frente. Sung Jin olhou para trás em direção a Soldamir e perguntou. Voltar. No tempo. Quão longe? Sung Jin perguntou segurando o livro de feitiço. Se eu usar isso e voltar no tempo, minha memória permanece intacta. Sim. Claro. Se eu inverter o tempo, quantos segundos posso voltar? Isso depende do poder mágico. Enquanto ouvia Soldamir, Sung Jin sentiu. Se eu quiser dominar a magia também, vou precisar de mais pontos de atributos. A eficácia de um feitiço é proporcional ao poder mágico. E, para utilizá-lo adequadamente, ele também precisava de um valor bastante elevado de poder mental que afeta MP. Sung Jin originalmente queria continuar usando o espadachim como sua principal fonte de dano e usar magia ao lado como uma utilitária de suporte. Retaguarda. Mas quanto mais ele descobriu sobre o que a magia era capaz, mais ele queria. De acordo com minha pesquisa, poder mágico afeta a taxa em que você retorna no tempo e poder mental afeta a duração da reversão do tempo. Com o nível atual de poder mágico e poder mental do mestre, drenar todo o seu montante resultaria em uma fração de segundos de inversão do tempo. Claro, uma inversão tão pequena do tempo seria inútil. Sung Jin perguntou enquanto segurava o livro. Quanto é esse? O meio-dragão azul falou diretamente o preço. 162.414. Foi uma soma monstruosa. Mas considerando seus efeitos, foi um valor razoável. Em uma luta contra um mestre, ser
Capaz de voltar no tempo por até alguns segundos seria uma vantagem significativa. Mesmo omitindo a utilidade do combate. Ele poderia pensar em algumas outras utilidades para isso. Sung Jin colocou o livro de volta por enquanto. Estou feliz por ter vindo. Embora ele não pudesse pagar os feitiços que ele queria por agora. Esses feitiços seriam imensamente úteis no futuro. Sung Jin dirigiu-se para a loja de magia verde em seguida. Bem-vindo. Há algo em particular que você esteja procurando? O meio-dragão verde era tranquilo e educado. Estou procurando magia para anular veneno. Ah! Nós temos isso. Aqui. O meio-dragão verde procurou e entregou a Sung Jin um livro de feitiço. Neutralização. Era um tipo de magia de purificação. Soldamir acrescentou uma explicação ao lado. A potência da purificação é afetada pelo nível de poder mágico. O tipo e gravidade do veneno e toxina que pode contrariar. Aumenta com o poder mágico. Quanto é esse? São 3.570 moedas negras. 1. Confirme. Por favor. Uma vez que Sung Jin terminou de comprar o feitiço que ele queria, ele perguntou: Você vende magia de nono círculo aqui? Claro. Como se estivesse preparado para entregá-la a qualquer momento. O meio-dragão verde tirou um livro de uma pilha e entregou o livro elegante e bem decorado para Sung Jin. O título do livro se chamava Força da Natureza. Era difícil dizer o que esse feitiço fez com apenas o nome. Sung Jin aceitou o livro e olhou para Soldamir. Ele rapidamente entendeu o que seu mestre queria e começou uma explicação. Essa magia transforma o ambiente em um estado amigável. A explicação era mínima. Quando Sung Jin fez uma careta, o meio-dragão verde deu uma explicação. Força da natureza. É um feitiço que faz com que todos os animais, plantas e até mesmo amebas invisíveis na área desejem ser úteis para você. Para destruição ou reconstrução. O que quiser. Era uma explicação mais detalhada do que a anterior. Mas ele provavelmente precisava usar em primeira mão para entender completamente o que fazia. Sung Jin colocou o livro de volta por enquanto. Obrigado por me explicar. O último lugar que Sung Jin visitou foi a loja de magia negra gerenciada por um meio-dragão negro. O meio-dragão negro viu Sung Jin entrar na loja. Mas ele parecia irritado. Se você quer algo, pegue e saia. Que insociável. Sung Jin verificou algumas coisas na loja. Era uma loja cheia de magias do tipo maldição como ascensão dos mortos, envelhecer e confusão lento. Sung Jin perguntou a Soldamir. Alguma recomendação? Daqui. Algo assim seria bom. Soldamir entregou a Sung Jin um livro de feitiço chamado Escudo Anti-Magia. É um feitiço que pode ser preparado antes do tempo para bloquear um único feitiço recebido. Um tipo de magia de contra-ataque. Por assim dizer. Outras escolas de magia têm um feitiço semelhante. Mas nenhuma delas é tão versátil e eficaz. Parecia útil. Especialmente considerando o que aconteceu antes. Sung Jin imediatamente decidiu comprá-lo. Quanto é esse? O meio-dragão negro respondeu desleixadamente. 6.050 moedas. Era bastante caro. Mas Sung Jin ainda queria o feitiço.
Ele tomou um momento para verificar seus fundos. Operadora. Quantas moedas negras eu tenho restantes? 30.358 moedas restantes. Ele ainda tinha uma grande quantidade restante. Mas ele precisava economizar dinheiro para gastar no mais escuro que o preto. Estrela inominável é uma coisa. Eu queria obter 1 ou 2 mármores a mais. Sung Jin começou a calcular em sua cabeça. Vejamos. Teleporte era 6.300. Se eu conseguir os dois. 12.850 moedas. Então eu não teria o suficiente para a estrela. Ele teria que escolher entre os 2 feitiços. Sung Jin pensou sobre sua escolha antes de finalmente se decidir. Desde que já tem invisibilidade. Posso ficar sem o teleporte por enquanto. Eu quero comprar isso. Por favor. Ele comprou o livro de feitiço, Escudo Anti-Magia. Ele não precisou de Soldamir para dizer-lhe que ele precisaria de poder mágico forte para parar magias poderosas. Depois de comprar o feitiço que ele precisava, ele procurou o feitiço mágico de 9º círculo novamente e encontrou. O feitiço mágico de 9º círculo foi chamado de Novocar Buraco Negro. Até o nome era terrível. Soldamir deu uma explicação para Sung Jin. Não é um feitiço bem conhecido. O feitiço de magia vermelha Ataque Meteoro causa apenas danos físicos. Mas invocar Buraco Negro causa dano nas dimensões. Ou é isso que dizem? Tá bom. Sung Jin não podia realmente dizer como funcionava. Os buracos negros eram um conceito difícil de entender para começar. Uma vez que Sung Jin terminou de fazer um passeio pelas lojas de magia, ele terminou suas compras. No final, Sung Jin comprou 5 feitiços. Curar, invisibilidade, purificar, neutralizar e escudo anti-magia. Depois de dar uma olhada nos feitiços que ele comprou, Sung Jin percebeu que eles eram todas magias de suporte que corresponderam a um espadachim mágico e não a um verdadeiro mago. Como ele era um espadachim para começar? Não. Havia muito o que fazer. Mais tarde. Uma vez que eu tenho atributos mais altos, eu deveria poder usar esses feitiços. Sung Jin deixou o mercado e retornou ao 99 noites. Ele memorizou todos os feitiços que ele obteve e foi para a cama o mais cedo possível. Ele ainda tinha negócios para cuidar no mais escuro que o preto. Bem-vindo. O comerciante do mais escuro que o preto recebeu Sung Jin com os braços abertos. Então, como foi a caça? Mais ou menos. Sung Jin respondeu com indiferença enquanto se sentava na frente do comerciante. Eu tenho uma pergunta para você. Pergunte qualquer coisa. Sung Jin tirou Romance dos Três Reinos do seu casaco e colocou-o em cima da mesa. Sobre isso, o homem pegou o livro e comentou. Ah! Essa coisa é muito divertida. Eu li pelo menos 10 vezes, eu acho. É um ótimo item. Mas há momentos em que é difícil lê-lo. Alguma solução? Ah! Bem, se você acha que sim. O homem tirou algo do bolso. Era um monóculo de ouro com aparência luxuosa. O velho monóculo do gourmet. Ele leu o livro em seu nome. Gourmet. Era um nome familiar. Sung Jin procurou em suas lembranças por um momento antes de responder.
Gourmet. O proprietário da livraria Gourmet. Sim. É o monóculo que o Gourmet costumava usar. Sung Jin pegou-o para verificar a tela de informações da operadora. Monóculo do Gourmet. Acessório, heróico. Habilidade ativa. Substituir leitura. Lê o livro em nome do usuário. Monóculo do Gourmet. Ele inicialmente tinha apenas um olho ruim. Mas durante anos de leitura intensa, a visão em ambos os olhos ficou ruim. Isso vale 15.000 moedas negras. Você vai comprá-lo? Sung Jin olhou para o item. Ele tinha 24.308 moedas restantes. Ele queria comprar isso, bem como a estrela inominável. Mas em vez disso, apenas me dê mais 2 mármores do buscador de trolls. Ele preferiu comprar mais mármores ao invés disso. A julgar pelas rodadas anteriores, ele demorou muito tempo. Em vez de comprar itens que ele não precisaria imediatamente, teve mais sentido investir no aumento de sua renda. Sung Jin tirou as 3 mármores do bolso. E recarregue essas. Total é 23.000 moedas. Confirmar. Agora. Sung Jin tinha um total de 5 mármores. Agora, eu poderia conseguir quase 50.000 moedas por raid. Foram os pensamentos de Sung Jin. Como ele comprou feitiços que ele precisava dessa vez, ele poderia comprar os itens após a próxima raid. Sung Jin tirou a moeda branca em seguida. E, com isso, o homem ficava surpreso cada vez que Sung Jin mostrava a moeda branca. Onde você conseguiu isso? Uma longa história. De qualquer forma, você disse que não há mais nada além da água sagrada que eu poderia comprar com apenas uma moeda. Certo. Certo. Sung Jin pensou por um momento. Em vez de economizar moedas brancas, seria mais benéfico comprar e carregar uma segunda água sagrada do batismo, já que esperava entrar em 6 reinos por capítulo. E se ele encontrasse 2 caçadores que ele realmente gostava? Então me dê outra. Sung Jin passou a moeda para o homem com o polegar. E o homem pegou-a no ar. Uma vez que ele colocou-a em seu casaco, ele tirou outro frasco de água sagrada do batismo. Sung Jin também colocou ela no cubo. Ele se levantou do seu lugar. Foi bom fazer negócios com você como sempre. Sim. Sung Jin queria sair imediatamente. Não importa com que frequência ele veio aqui. Ele não poderia se acostumar com isso. Mas, no seu caminho antes de chegar na escada, ele de repente pensou em uma pergunta. Sung Jin parou e se virou para voltar a entrar na loja para perguntar ao homem. Ei! Eu não tenho mais problemas para ganhar dinheiro graças aos 5 mármores que comprei. Mas meus oontos de atributos não estão se mantendo. Então, existe alguma maneira de aumentar drasticamente meus pontos de atributos? O homem sorriu para a pergunta de Sung Jin. Dito assim, aquele que procura perguntas obtém respostas e quem procura respostas encontra perguntas. Eu acredito que você finalmente se acostumou com a forma como essa loja funciona. O homem tirou um pequeno frasco triangular do mesmo tamanho que a água sagrada do batismo dentro do seu casaco. Foi preenchido com líquido negro. É um elixir. No momento em que você o bebe,
Aumenta a quantidade total de pontos de atributos não atribuídos que você possui. Sung Jin olhou para o frasco de líquido negro antes de perguntar. Então quanto? No início da manhã. Quando Sung Jin chegou ao 99 noites, ele voltou para a cama. Mas ele não conseguiu dormir. Feitiços de nono círculo. E o elixir. Havia muito em sua mente. Depois de passar 20 minutos rolando sobre a cama e olhando para o teto, Sung Jin levantou-se da cama. Ele pegou a nota de informações deixada por Dalupin. Sung Jin desceu para o andar de baixo. Mas também não estava com muita fome. Ele disse a Dalupin: uma videira de uvas. E 2 laranjas. Por favor. Depois de pedir 2 frutas diferentes, Sung Jin começou a ler o conteúdo da nota de informações. Informações sobre a Torre de Marfim do Mago.